Veja bem, não é segredo que o príncipe William pretende revolucionar a monarquia quando se tornar rei, mas que tipo de tradições ele provavelmente irá descartar? Enquanto o rei Charles luta por sua saúde nos bastidores do palácio, o príncipe William estaria tomando medidas que definirão a monarquia para sempre. Fontes sugerem que, poucas horas antes do aguardado evento real da princesa Anne, William realizou uma discreta, porém devastadora, reformulação. O círculo íntimo mais próximo de Camila teria sido removido da lista de convidados. Sem aviso prévio, sem explicação, sem consulta ao rei, apenas uma declaração fria e calculada de quem controla esta instituição agora. Não se tratou de um descuido administrativo. Fontes sugerem que foi uma mensagem, transmitida deliberadamente, direcionada diretamente ao cerne de tudo o que Camila construiu ao longo de 20 anos dentro da família real. Dizem que Anne sabia, dizem que William planejou tudo, dizem que Anne Charles descobriu depois que já estava consumado. O palácio nunca mais será o mesmo. A mudança de poder está acontecendo nas sombras. Em fevereiro de 2024, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado que paralisou o mundo. O rei Carlos III havia sido diagnosticado com câncer. O tipo específico não foi divulgado. O tratamento começou imediatamente e o palácio, com a linguagem cuidadosa que usa quando deseja transmitir seriedade sem causar pânico, pediu privacidade enquanto o rei se submetia ao tratamento. O público reagiu com genuína preocupação. Flores apareceram nos portões do palácio, mensagens de apoio inundaram as redes sociais e uma nação que passara décadas nutrindo sentimentos complexos em relação a Charles se viu torcendo, silenciosamente e sinceramente, para que ele ficasse bem. Mas dentro do palácio, algo mais já estava acontecendo. Enquanto o público se concentrava na saúde de Charles, uma pessoa se movia com propósito e precisão, algo que fontes descreveram como nunca antes visto na instituição. Essa pessoa era William. Eis a questão central que esta sessão precisa responder desde o início. Como um futuro rei transita de herdeiro à espera nos bastidores para o homem que efetivamente administra a instituição e faz isso de forma tão discreta que a maioria das pessoas nem percebe? A resposta, segundo algumas fontes, é que isso se faz por meio de decisões específicas, deliberadas e individualmente justificáveis que, em conjunto, resultam em algo irreversível. Em 2025, o rei Charles concedeu a William e Kate a autoridade para emitir alvarás reais, a capacidade de endossar publicamente marcas e produtos em nome da coroa. Historicamente, os monarcas têm zelado por esse privilégio com extremo cuidado. Não se trata de uma mera conveniência administrativa, mas sim de um sinal público sobre onde o peso simbólico da coroa está sendo deliberadamente depositado. No entanto, Charles o atribuiu a William e Kate. Essa única decisão documentada revela mais sobre o atual estado do poder dentro do palácio do que qualquer comunicação oficial jamais declarou explicitamente. Falando sobre o Ducado da Cornualha, William o herdou no momento da morte de Elizabeth, em setembro de 2022. São 1 bilhão de libras em terras, propriedades e investimentos em 135 mil acres de solo inglês, gerando aproximadamente 30 milhões de libras anualmente com arrendamentos agrícolas, caças de veraneio, as Ilhas Scilly, direitos sobre as terras de Dartmoor e séculos de patrimônio acumulado. Quando seu pai se tornou o rei Carlos III, ele se tornou um homem ainda mais rico. Ele não herdou o título como meramente cerimonial, com as decisões reais sendo tomadas por outros. Ele o herdou como um império financeiro em pleno funcionamento, com controle operacional total. Suas decisões, suas nomeações e sua direção. A primeira nomeação importante que ele fez
deixou claro para o palácio tudo o que precisava saber sobre como pretendia exercer esse poder. Annabel Elliot, irmã mais nova de Camilla, foi nomeada designer de interiores e trabalhou para o ducado por quase 20 anos sob o reinado de Charles. Ela recebia entre 19.000 e 82.000 libras anualmente para gerenciar os interiores das propriedades do ducado. No momento em que William assumiu o cargo, ela foi substituída. Nenhum anúncio ou contestação foi registrado publicamente. Apenas um nome desapareceu das contas financeiras publicadas do ducado. Algo que foi notado primeiro por observadores da realeza, que examinaram os documentos com atenção minuciosa. A comentarista da realeza Amy Griffiths observou que a decisão causou repercussões significativas nos círculos reais. Em seu lugar, William trouxe sua própria gente, seus amigos, os padrinhos de seus filhos, pessoas cuja lealdade se estende específica e exclusivamente a William. A mensagem não precisava de tradução. Realeza. Nenhuma surpresa nisso. Príncipe William e Kate no topo. Esta é agora a instituição de William. Suas regras, seu povo e a proximidade com ela são conquistados através da lealdade a ele. Não por meio do casamento com seu pai, ou pelas conexões familiares criadas pelo casamento do pai, porque foi isso que a decisão do caso Annabel Elliot estabeleceu como modelo. E é por isso que ela é importante para entendermos tudo o que supostamente aconteceu antes do caso de Anne. William não anuncia suas intenções antes de agir. Ele não busca consenso nem cria oportunidades para que a resistência se organize antes que a decisão esteja completa. Ele decide, age. Quando alguém finalmente entende o que aconteceu, a decisão já é irreversível. Esse padrão, decidir em silêncio, agir com decisão e apresentar o resultado como um fato consumado. É a assinatura operacional de tudo o que as fontes descrevem como sendo o que ele está fazendo dentro do palácio neste momento. Agora, é preciso entender do que realmente consiste o círculo íntimo de Camilla, porque não se trata simplesmente de um grupo de amigos pessoais que comparecem a eventos juntos. Trata-se de uma infraestrutura institucional construída ao longo de 20 anos de convivência com uma família real, que inicialmente não a acolheu bem. O secretário particular que administra sua agenda e garante que suas preferências sejam conhecidas pelas pessoas certas nos momentos certos. Os consultores de estilo que moldam sua apresentação pública em ocasiões de Estado. Os benfeitores e aliados institucionais que dão substância ao seu papel na realeza, para além da sua relação com Charles. Os assessores de alto escalão, cuja experiência e ligações dentro da máquina palaciana garantem que os interesses de Camilla sejam representados em espaços onde ela não está fisicamente presente. Essa rede não é meramente decorativa. É funcional. É o mecanismo através do qual uma rainha consorte exerce influência nos intervalos entre os compromissos oficiais e as cerimônias formais. E as fontes sugerem que Guilherme compreende a sua importância há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Porque desmantelar a influência institucional de uma rainha consorte não exige um confronto. Não exige uma ação pública dramática que gere testemunhas e crie registros. Exige que o paciente remova metodicamente as pessoas através das quais essa influência opera. Por ocasião por ocasião e decisão por decisão, até que a infraestrutura desapareça e o suporte esteja operando efetivamente apenas dentro da instituição. Fontes sugerem que é exatamente isso que William supostamente vem fazendo. E fontes sugerem que a decisão que ele supostamente tomou antes do evento de Anne não foi o início desse processo. Foi o momento em que o processo se tornou impossível de ignorar. O desconvite que supostamente abalou o palácio. Alguém verificou sua caixa de entrada numa manhã de terça-feira e não encontrou nada. Nem uma rejeição, nem uma explicação, nem uma nota cuidadosamente redigida de um assessor do palácio comunicando que as circunstâncias haviam mudado.
Simplesmente nada. Nenhum convite para o evento ao qual eles esperavam comparecer. Um evento ligado à princesa Anne. Uma ocasião em que eles tinham todos os motivos para acreditar que sua presença não era apenas esperada, mas dada como certa. Fontes sugerem que o momento de silêncio na caixa de entrada foi o primeiro, sinal de que algo significativo supostamente havia acontecido dentro do palácio. Algo que foi decidido sem aviso prévio, executado sem anúncio e concluído antes que qualquer pessoa do círculo de Camila tivesse a oportunidade de intervir. O cancelamento do convite, segundo fontes, já teria ocorrido. Para entender por que esse evento específico é tão importante, é preciso compreender o que os eventos da princesa Anne representam dentro da família real. Anne não é simplesmente uma integrante sênior da família real que detém um título e cumpre compromissos públicos. Ela é a consciência institucional da família, a personificação viva do que significa o dever real quando praticado sem ego, sem interesses pessoais e sem a expectativa de aplausos públicos. Suas ocasiões carregam um peso que transcende seu significado oficial. Quando a família real se reúne em torno de Anne, está se reunindo em torno de algo que representa a instituição em seu aspecto mais sério e legítimo. As pessoas presentes em seus eventos não são meros espectadores. São, na linguagem simbólica interna da família real, pessoas cuja presença foi sancionada pela figura mais inquestionável da família, e as pessoas ausentes são igualmente significativas. Sim, ela é muito pé no chão, não é? E fala o que pensa. Sabe, com a princesa Anne não se brinca em serviço. Ela é fantástica. A imprevisibilidade sempre existe. Fontes sugerem que o evento em questão era um em que o círculo íntimo de Camila havia estado presente em anos anteriores sem questionamentos. Ocasiões em que a proximidade com a rainha consorte significava que sua presença era simplesmente algo natural, sem necessidade de convite especial ou aprovação específica. Isso mudou este ano. Fontes sugerem que, nos dias imediatamente anteriores ao evento, membros específicos do círculo íntimo de Camila se viram sem o acesso que esperavam, não por meio de uma comunicação formal que deixasse um registro, mas sim pelo silêncio peculiar de uma instituição que simplesmente se reorganizou ao redor deles sem pedir sua permissão. Nenhum convite chegou, nenhuma explicação foi dada e não havia nenhum canal para levantar a questão, sem tornar a ausência mais visível e mais prejudicial do que o próprio silêncio. Eis a questão central que vale a pena analisar neste exato momento da história. Quem toma uma decisão como essa? Quem tem a autoridade institucional para redefinir as regras de acesso em torno de um evento real de tamanha importância sem criar um processo que gere documentação, exija consulta prévia e dê qualquer aviso às partes afetadas? A resposta não é complicada e, obviamente, é William. Fontes sugerem que a decisão de liberar a entrada da equipe de Camila antes do evento de Anne foi tomada pela equipe de William em coordenação com a casa de Anne, e não pela administração do palácio, seguindo o protocolo padrão, nem pelos processos formais que regem a logística da maioria dos eventos reais. Fontes descrevem-no tomando todas as suas decisões mais importantes sem aviso prévio, sem consultar pessoas fora de seu círculo de confiança e sem qualquer preocupação aparente sobre como a decisão seria recebida por Camila ou por Charles. Fontes sugerem que o momento em que a equipe de Camila percebeu o que supostamente havia acontecido provocou uma reação dentro do palácio que foi tudo menos tranquila. As fontes descrevem a reação como um dos momentos internos mais tensos que o palácio vivenciou nos últimos tempos. A equipe de Camila estaria se esforçando para entender o alcance total dos afetados, tentando identificar por quais canais a decisão foi tomada e buscando uma maneira de levar o assunto a alguém com autoridade para revertê-la. Infelizmente, William não estava disponível para comentar. O momento do suposto cancelamento do convite
é o que as fontes descrevem como o elemento mais intencional da medida. Não aconteceu semanas antes, quando a logística de um grande evento real ainda é fluida e as mudanças podem ser absorvidas sem grandes problemas. Aconteceu perto o suficiente do evento em si para que uma reversão exigisse um confronto aberto entre a família de Camila e a de William, que nenhum dos lados conseguiria manter em segredo. Fontes sugerem que a escolha do momento não foi acidental. William compreendia exatamente a janela de oportunidade em que estava operando, próximo o suficiente do evento para que a reversão fosse praticamente impossível, e com antecedência suficiente para que sua equipe tivesse tudo organizado, antes que a equipe de Camila entendesse completamente o que havia acontecido. A decisão estava tomada antes mesmo que a resposta pudesse ser formada. Essa é a assinatura operacional que as fontes descrevem consistentemente em tudo o que William supostamente faz dentro daquele palácio. E fontes sugerem que a conversa entre William e Anne que precedeu essa decisão foi o momento em que a coordenação entre eles deixou de ser apenas um alinhamento informal. O que levou William a tomar essa decisão específica naquele momento específico? E o que a conexão com tudo o que aconteceu antes revela sobre há quanto tempo essa estratégia supostamente está em andamento? É para aí que a história segue. Cicatrizes profundas e os golpes financeiros. Isso veio primeiro. William não acordou uma manhã e decidiu excluir Camila do círculo íntimo. Essa decisão tem raízes profundas. E compreender essas raízes é a única maneira de entender por que o que aconteceu antes do incidente com Anne não foi uma reação espontânea a uma provocação específica. Foi o mais recente passo numa sequência que se desenrola há anos. Há poucos instantes, o Palácio de Buckingham anunciou a morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Setembro de 2022. A Rainha Elizabeth morre em Balmoral. Charles torna-se rei. E nesse mesmo instante, por meio da operação automática de séculos de direito constitucional, William torna-se Duque da Cornualha. O rei Charles herdou 1 bilhão de libras em ativos, enquanto William herdou 30 milhões de libras em renda anual com controle operacional completo. E a primeira decisão significativa que ele tomou com esse controle enviou uma mensagem que ninguém dentro do palácio interpretou mal. Annabel Elliot, irmã mais nova de Camilla, designer de interiores, esteve na folha de pagamento do ducado por quase 20 anos sob o reinado de Charles. Desapareceu no momento em que William assumiu o trono. Depois veio a situação de Balmoral. Fontes sugerem que Tom Parker Bowles, filho de Camilla, teria tido acesso à propriedade de Balmoral durante um período em que nenhuma visita real autorizada estava agendada. Fontes sugerem ainda que o alegado acesso estava ligado a um acordo comercial envolvendo clientes de alto poder aquisitivo, não autorizado, alegadamente organizado com uma deliberação que, segundo as fontes, vai muito além de um mero mal-entendido sobre os limites. Quando Anne supostamente descobriu o que havia acontecido, ela não ligou para Charles, ela ligou para seus advogados. William supostamente ficou do lado de Anne imediatamente. Completamente. Sem os rodeios diplomáticos que caracterizam a maioria das negociações internas da família real, a mensagem transmitida por esse alinhamento não foi sutil. O filho de Camila supostamente ultrapassou os limites, e os dois membros da família real não monarcas com maior poder institucional responderam não com uma conversa familiar discreta, mas com uma ação judicial. E então entra a questão de Sarah Ferguson. Camila manteve sua amizade de décadas com Sarah Ferguson, apesar da suposta exigência de William para que ela se distanciasse publicamente dela. O nome de Sarah aparece nos arquivos de Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Nenhuma irregularidade criminal foi comprovada. Crescem os apelos para que a ex-duquesa de York, Sarah Ferguson, preste depoimento sobre o que sabe a respeito de Jeffrey Epstein.
Políticos nos EUA têm repetidamente pedido que seu ex-marido, Andrew Mountbatten Windsor, responda a perguntas sobre seus vínculos com o falecido financista e criminoso sexual americano. Mas a associação é real e documentada. E no contexto da prisão do príncipe Andrew, sob acusações relacionadas à rede Epstein em fevereiro de 2026, fontes sugerem que a posição de William sobre essa amizade se tornou inegociável. Veja bem, precisamos falar sobre a família real agora. Essa foi uma notícia bombástica no fim de semana. Andrew Mountbatten Windsor está sendo investigado por possíveis crimes sexuais. E há relatos de que detetives querem falar com uma pessoa que se distancia publicamente e permanentemente da situação, ou que aceita que a amizade está lhe custando influência dentro da instituição. Camila não cumpriu totalmente as exigências, e fontes sugerem que a não conformidade tem consequências que ela ainda está sofrendo. Eis a questão central que este padrão documentado levanta. O que realmente motiva tudo isso? Guilherme está agindo como um futuro rei, implementando uma modernização institucional legítima, ou há algo mais pessoal operando por trás das justificativas profissionais? As fontes sugerem que a resposta honesta é ambas, e entender por que ambas podem ser verdadeiras simultaneamente é essencial para compreender plenamente Guilherme. As justificativas institucionais de Guilherme são reais. Uma monarquia que permite que suas estruturas profissionais sejam preenchidas por parentes de consortes reais, em vez de pessoas escolhidas por mérito, parece ao público observador uma instituição que protege os privilegiados, em vez de servir a nação. Sua remoção de Camila e de figuras ligadas a ela de posições de acesso e influência reflete uma lógica de modernização genuína que se sustenta independentemente de qualquer motivação pessoal. Você acha que a senhora Parker Bowles teve alguma influência no fim do seu casamento? Bem, éramos 3 neste casamento, então estava um pouco cheio. Mas a motivação pessoal também é real, e fontes sugerem que William não a separa completamente do argumento institucional. Ele cresceu vendo Diana sofrer. Caminhou atrás do caixão dela aos 15 anos de idade. Ele absorveu o conhecimento do preço que o casamento de seus pais custou à sua mãe de maneiras que nenhum tempo, terapia ou dever público conseguiu resolver completamente. Na véspera do funeral da princesa Diana, a família real retorna a Londres, na esperança e talvez para de amenizar algumas das críticas às suas ações desde a morte de Diana. A mulher no centro desse sofrimento é agora a rainha consorte, vivendo na casa de sua avó, usando as joias de sua avó, ocupando a posição que sua mãe nunca pôde ocupar. E fontes sugerem que William decidiu, com a serenidade de quem refletiu bastante sobre o assunto, que a instituição que um dia liderará não precisa perpetuar a rede de contatos de Camila. A decisão sobre o ducado foi o primeiro passo. A situação em Balmoral foi o segundo. O alegado cancelamento do convite para o evento de Anne é o terceiro. No entanto, fontes sugerem que não será o último. A aliança silenciosa da princesa Anne, o pacto que mudou tudo. Nas semanas que antecederam o evento, Anne telefonou para William. Fontes sugerem que não foi uma chamada longa. Anne não costuma fazer ligações longas. Ela não rodeia o assunto nem constrói sua argumentação por meio de preâmbulos diplomáticos. Ela diz o que pensa e espera o mesmo em troca. A ligação foi direta, específica e, segundo fontes, continha um pedido que William atendeu sem hesitação, sem ressalvas, sem a negociação diplomática que normalmente caracteriza decisões de tamanha importância institucional. Ele simplesmente disse sim. O conteúdo desse pedido, o que Anne supostamente solicitou e o que William supostamente aceitou, é o detalhe que as fontes descrevem como o sinal mais claro até agora de quão completamente essas duas pessoas estão alinhadas em relação à rede de contatos de Camila dentro da família real.
Para entender por que esse alinhamento é tão importante, primeiro é preciso entender quem Anne realmente é dentro dessa instituição. Não a versão pública, não a princesa real de semblante sério, que dá respostas lacônicas aos jornalistas e cumpre mais compromissos públicos anualmente do que quase qualquer outro membro da realeza em atividade. A versão interna, a Anne que a família conhece. Ela faz parte desta instituição há 73 anos. Ela viu monarcas, casamentos, escândalos e crises irem e virem, com uma consistência e confiabilidade que a tornaram a pessoa mais próxima de um pilar institucional para a família real desde a morte de Elizabeth. Charles confia nela. Ele confiou nela ao longo de décadas de uma relação fraterna que nunca foi simples, mas sempre foi genuína. Quando precisa de conselhos sinceros em vez de orientações manipuladas, Anne é uma das primeiras pessoas a quem William recorre. William confia nela de uma forma diferente. Sua confiança é a confiança de uma geração mais jovem que reconhece algo em uma geração mais velha que deseja perpetuar. Seu compromisso com a essência em detrimento do espetáculo, sua recusa em representar a realeza no teatro, sua absoluta intolerância a comportamentos que priorizam o benefício pessoal em detrimento da integridade institucional. Esses são exatamente os valores em torno dos quais William supostamente está tentando construir sua versão da monarquia. As fontes de Anne sugerem que ela reconheceu essa convergência antes mesmo de William a articular completamente. Ela viu nas decisões dele sobre o ducado o mesmo instinto que vinha exercendo discretamente em sua própria função institucional por décadas. O instinto diz que a monarquia sobrevive por ter valor, por merecer seu lugar, por manter seus espaços privados dentro de padrões que o público possa respeitar, mesmo que nunca os veja por completo. Eis a questão central que esta sessão precisa responder. Por que Anne teria feito esse pedido específico antes do evento? O que a levou a buscar o envolvimento de William em algo que, à primeira vista, está dentro da alçada organizacional de sua própria casa? Fontes sugerem que a resposta reside em algo que aconteceu nos meses que antecederam o evento. Uma situação específica que teria levado Anne a concluir que a rede de contatos de Camilla precisava ser abordada não apenas nos espaços institucionais de William, mas também nos seus próprios. As fontes são deliberadamente cautelosas quanto aos detalhes. Os detalhes supostamente envolvem uma comunicação privada que chegou à casa de Anne por uma rota que sugere que a rede de Camilla estava mais próxima do círculo institucional de Anne do que Anne havia percebido ou autorizado. Não se trata de uma grave violação de segurança. Não se trata de algo que tenha gerado queixas formais ou registros oficiais, apenas a descoberta de uma proximidade não autorizada e indesejada. A constatação de que pessoas cuja presença em sua órbita institucional você jamais aprovou, vinham atuando ali mesmo assim, por meio das conexões proporcionadas pela rede de contatos de Camilla. A reação de Anne, segundo fontes, foi imediata e tipicamente direta. Ela queria que essas conexões fossem eliminadas. Queria que seu círculo institucional refletisse suas escolhas, e não as de Camilla. E queria que isso fosse feito antes do seu evento, justamente porque seus eventos têm um peso simbólico, tornando a presença da rede não autorizada de Camilla particularmente inaceitável. Ela ligou para William porque ele já havia demonstrado saber exatamente como executar esse tipo de remoção sem criar o confronto público que uma queixa formal pelos canais do palácio inevitavelmente geraria. William entendeu imediatamente. Fontes sugerem que ele respondeu com a eficiência de alguém que estava esperando exatamente por esse pedido. Sua equipe coordenou diretamente com a família de Anne a logística do evento. A rede de Camilla teria sido removida dos pontos de acesso relevantes. Alega-se que a equipe dela não foi consultada sobre os preparativos, embora sua participação fosse presumida.
Os espaços ao redor do evento de Anne teriam sido esvaziados da influência de Camila, com uma minúcia que fontes descrevem como completa. E isso foi feito antes mesmo que a equipe de Camila entendesse completamente o que estava acontecendo. O pacto entre William e Anne não é um acordo formal. Não há documento, nenhuma declaração oficial de intenção compartilhada, nenhuma declaração pública de aliança. Não precisa de nada disso. Funciona através de valores compartilhados, confiança mútua e a eficiência peculiar de duas pessoas que se entendem tão bem que poucas palavras são necessárias para produzir ações muito significativas. Fontes sugerem que Charles está ciente da aliança. Ele a compreende. E as fontes sugerem que essa compreensão é parte da razão pela qual ele não tomou medidas para contestá-la, pois contestá-la exigiria argumentar contra duas pessoas cujo julgamento ele mais respeita dentro desta família. E fazendo isso em nome da mulher cuja presença em sua vida criou a ferida que ambos supostamente estão tentando curar. A retaliação isolada de Camila. 3 dias após o suposto desconvite, um membro do círculo íntimo de Camila ligou para um assessor sênior do palácio. A ligação não foi agressiva. Não se tratava de uma queixa formal registrada pelos canais oficiais que criaria um histórico e forçaria uma resposta. Era algo mais cuidadosamente elaborado. Uma conversa tranquila e investigativa, com o objetivo de estabelecer duas coisas simultaneamente. Primeiro, se a remoção havia sido deliberada ou administrativa. Segundo, se alguém com autoridade suficiente estava disposto a admitir que ela havia ocorrido. A resposta à primeira pergunta, segundo fontes, era bastante clara antes mesmo do término da ligação. Foi um silêncio tão absoluto que constituiu a própria resposta. Ninguém estava disposto a admitir nada, pois admitir significaria confirmar que William havia agido. E confirmar que William havia agido forçaria Charles a uma posição em que ele teria que ou endossar a decisão do filho ou contradizê-la publicamente. Nenhuma das opções agradava a Camila, e fontes sugerem que ela entendia isso perfeitamente. Eis a questão central que esta sessão precisa responder honestamente. O que Camila realmente faz quando William supostamente remove seu povo dos espaços que habitam há anos? Que opções tem uma consorte quando o herdeiro do trono decide que seu círculo institucional precisa ser reduzido e executa essa decisão sem pedir permissão a ninguém? A resposta, segundo fontes, é consideravelmente mais limitada do que seu título implica. Camila não pode contestar isso publicamente. Cada reconhecimento público do que supostamente está acontecendo confirma uma narrativa que ela não pode se dar ao luxo de confirmar. A perda visível de influência de uma rainha consorte dentro da própria instituição é uma história que mina a posição pela qual ela lutou durante 30 anos para conquistar. Cada tentativa de contestar as supostas ações de William por meio de canais oficiais cria documentação de um conflito que o palácio tenta desesperadamente manter invisível. Cada sinal público de tensão entre o Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington fornece à imprensa exatamente a história que ambas as casas afirmam querer evitar. Assim, ela está presa em um tipo específico de silêncio, não o silêncio confortável de alguém que escolheu não se envolver. O silêncio de alguém que calculou que cada resposta possível piora sua situação em vez de melhorá-la. Fontes sugerem que a equipe remanescente de Camila tem trabalhado com considerável urgência para gerenciar as consequências do suposto cancelamento do convite, sem gerar a repercussão na imprensa que forçaria uma resposta oficial. A diferença entre as comunicações do Palácio de Kensington e as do Palácio de Buckingham tem sido visível para aqueles que prestam mais atenção. O Palácio de Kensington transmite clareza, propósito e a comunicação confiante de uma operação que sabe exatamente para onde está indo e não sente necessidade de se explicar a ninguém. As comunicações do Palácio de Buckingham durante esse período
tiveram um caráter diferente. Fontes descrevem uma operação que se esforçou mais do que o habitual para projetar unidade, demonstrando que o rei e a rainha atuam como uma unidade estável e coerente no centro da instituição, para contrariar a narrativa de ruptura que, segundo fontes, já circula com considerável força dentro do palácio. É preciso considerar o esforço necessário para projetar essa unidade, sugerindo que ela própria demonstra que não é totalmente genuína. A posição de Charles em tudo isso é o aspecto que, segundo as fontes, é o mais doloroso para Camila enfrentar. Ela precisa que Charles intervenha, que ligue para William e deixe claro que excluir o círculo íntimo da rainha consorte de uma ocasião real importante sem consulta prévia não é algo que o monarca reinante aceite. Que use a autoridade que ainda detém dentro da instituição para delimitar a rede de apoio de Camila de uma forma que William não possa simplesmente apagar com uma decisão logística. Mas Charles, segundo fontes, não está fazendo isso. As fontes o descrevem como ciente do que supostamente aconteceu antes do evento de Anne. Ele demonstra, em particular, compreensão pela frustração de Camila com o método utilizado. Sinto-me genuinamente desconfortável com a ausência de qualquer consulta ou aviso prévio que tivesse permitido gerir a situação, em vez de simplesmente a executar. Mas, na prática, não consigo apresentar uma contestação consistente às alegadas ações de William sem custos. Ele não está disposto e... cada vez mais, não tem condições de pagar. Ele tem 76 anos. Está enfrentando um diagnóstico de câncer em fase ativa. Sua energia para conflitos internos prolongados é realmente limitada. E cada confronto com William sobre a posição institucional de Camila exige que ele argumente contra seu herdeiro em nome da mulher cuja presença em sua vida criou a ferida que William supostamente ainda tenta curar. Esse não é um argumento que Charles possa apresentar com a convicção necessária para realmente mudar alguma coisa. Por isso, ele expressa sua preocupação em particular. Ele demonstra solidariedade a Camila nas conversas, que fontes descrevem como cada vez mais difíceis para ambos. E ele não toma nenhuma atitude contra William que possa reverter o que supostamente já aconteceu. Isso deixa Camila com a consequência prática mais significativa da suposta remoção. Uma fonte descreve como mais prejudicial do que a perda de acesso, a perda de conforto, ou a humilhação simbólica de ser excluída de uma ocasião ligada a Anne. A perda de informação. Na família real, saber o que está acontecendo antes que se torne público não é apenas útil, é a base de uma gestão institucional eficaz. A capacidade de antecipar decisões, preparar respostas e posicionar-se à frente dos acontecimentos, em vez de reagir a eles depois que já ocorreram, é o que diferencia as pessoas com influência genuína daquelas que simplesmente possuem títulos impressionantes. Alega-se que a rede de contatos de Camila era o mecanismo pelo qual ela mantinha essa vantagem de antecipação. Seus contatos nos círculos relevantes. Seus assessores participavam das conversas em que as decisões eram discutidas antes de serem finalizadas. Seus aliados dentro da estrutura institucional garantiam que nada de significativo acontecesse sem que Camila tivesse pelo menos algum conhecimento prévio. Fontes sugerem que esse mecanismo estaria entrando em colapso. À medida que sua rede de contatos é removida dos espaços que ocupava, seu fluxo de informações se restringe de maneiras que a deixam perpetuamente um passo atrás. Um herdeiro que demonstrou repetidamente que não anuncia suas intenções antes de agir. Ela descobriu sobre o suposto cancelamento do convite depois que ele já havia sido concretizado. Fontes sugerem que ela está se informando sobre outros acontecimentos da mesma maneira. E também sugerem que a experiência de estar constantemente atrasada em relação às informações em uma instituição na qual ela trabalha há 20 anos
É a dimensão de sua situação atual que mais a afeta. Não por ser a mais dramática, mas por ser a mais permanente. Teoricamente, o acesso pode ser restabelecido. Teoricamente, os convites podem ser reemitidos. As medidas específicas que William supostamente tomou poderiam, teoricamente, ser revertidas se Charles encontrasse a vontade e a energia para insistir nisso. Mas a lacuna de informação não se fecha simplesmente porque pontos de acesso específicos são restaurados. Ela se fecha quando a rede está intacta, confiável e funcionando em todos os espaços relevantes simultaneamente. E as fontes sugerem que a rede, uma vez desmantelada na extensão descrita, não se reconstrói de forma rápida ou fácil dentro de uma instituição que já está se movendo rapidamente em uma direção diferente. Camilla sabe disso. Fontes sugerem que ela compreende sua situação com uma clareza que torna seu comportamento privado durante esse período consideravelmente diferente da postura serena que apresenta em público em compromissos oficiais. Ela está contabilizando o que resta, avaliando o que ainda está intacto, calculando se alguma das perdas pode ser recuperada antes da transição de poder para a qual todos dentro daquele palácio já estão se preparando, quer digam isso publicamente ou não. O próximo reinado, o reino de William, já começou. Algo aconteceu em uma reunião real privada no final de 2025 que, segundo fontes, marcou todos os presentes. Não houve um confronto dramático. Nada foi dito que pudesse ser citado ou apontado como um momento definitivo de ruptura. Ninguém levantou a voz. Ninguém saiu da sala mais cedo nem causou escândalo que gerasse comentários sussurrados entre os funcionários na manhã seguinte. O que aconteceu foi consideravelmente mais silencioso e muito mais significativo. William entrou naquela reunião e a sala se reorganizou ao seu redor. Não perto de Charles, não perto de Camilla, perto de William. As conversas que importavam aconteciam em sua órbita. As pessoas cujas opiniões moldavam a atmosfera da noite eram aquelas que William havia escolhido para estar presentes. O centro de gravidade institucional naquela sala não era o monarca reinante. Era o seu herdeiro. As fontes descrevem esse momento como a evidência visível mais clara até então de que a transição em curso dentro do palácio não é simplesmente um evento futuro sendo planejado. É uma realidade presente. William não está ensaiando o próximo reinado. Ele está governando agora. Nos espaços entre os anúncios oficiais, as comunicações controladas e as aparições públicas cuidadosamente coordenadas que projetam uma imagem de continuidade institucional. Eis a questão central que esta história precisa responder. Como é, de fato, o reino que William supostamente está construindo? E o que isso significa para todos dentro daquele palácio que apostaram suas posições no reinado que está terminando e não no que está começando? Comecemos pela estrutura, pois os números contam a história com uma clareza que nenhuma comunicação palaciana consegue obscurecer. William controla o Ducado da Cornualha. 1 bilhão de libras em ativos, 30 milhões de libras em receita anual. Autoridade operacional completa. Suas nomeações, suas decisões, sua direção. Ele detém a autoridade de mandado real, concedida por Charles em 2025. A capacidade de endossar publicamente marcas e produtos em nome da coroa. Um privilégio que sinaliza a direção do poder simbólico tão explicitamente quanto qualquer anúncio formal. Fontes do palácio o identificaram como a figura central na estratégia de gestão de crise da monarquia em relação à situação de Andrew e suas consequências. A comentarista da realeza Maureen Callahan disse ao Daily Mail que Charles praticamente entregou a coroa. Ela acrescentou que Charles preferia não se envolver nesses assuntos, mesmo quando eles ameaçavam o futuro da monarquia. Essa não é a descrição de um herdeiro à espera do seu momento. Essa é a descrição de um homem que já toma as decisões que definem a instituição.
Agora, observe o quadro de funcionários. Quem William supostamente colocou em posições institucionais importantes revela tanto sobre o reino que ele está construindo quanto qualquer número financeiro. Seus aliados estão no ducado. Seus aliados supostamente estão envolvidos na logística de eventos relacionados à casa de Ana. As pessoas ligadas a ele ocupam posições nas áreas beneficentes e institucionais da Fundação Real, que ele administra com Catherine e que opera com a transparência e a responsabilidade de uma organização moderna, em vez de uma instituição real tradicional. Somos responsáveis pelos nossos programas de rastreio de doenças pulmonares, onde tentamos diagnosticar o câncer precocemente. E quanto mais cânceres diagnosticarmos precocemente, mais pacientes teremos. Alega-se que as pessoas ligadas a Camila estão sendo removidas desses espaços, uma a uma, em cada ocasião, por meio de decisões individualmente justificáveis, mas coletivamente irreversíveis. O reino que está sendo construído em torno de William não tem qualquer papel estrutural para a rede de Camila. Ele não foi concebido com essa rede em mente. Foi concebido em torno das pessoas em quem William confia, dos valores que ele prioriza e da versão da monarquia que William acredita ser necessária para que o público britânico continue aceitando a existência da instituição no século XXI. O papel de Catarina nesse reino está plenamente estabelecido e em expansão. Seu retorno após o diagnóstico e tratamento do câncer em 2024, conduzido com transparência e elegância que geraram genuína admiração pública, solidificou sua posição no coração do povo de maneiras que anos de banquetes, de estado e viagens diplomáticas não haviam conseguido alcançar completamente. Ela demonstrou vulnerabilidade. Ela demonstrou resiliência. Ela demonstrou que pretendia continuar, independentemente do custo pessoal. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pessoalmente todas as mensagens maravilhosas de apoio e a compreensão de todos durante minha recuperação da cirurgia. O público reagiu a essa autenticidade com uma profundidade de sentimento que os conselheiros reais notaram e que William entende representar algo importante. Catherine não é simplesmente uma futura rainha consorte à espera da transição formal para que seu papel tenha o peso total que merece. Ela já é o centro emocional da relação da monarquia com o público. Juntos, William e Catherine representam uma visão específica do que a instituição pode ser. Mais humana do que seus antecessores, mais responsável, mais transparente sobre suas próprias limitações e, ao mesmo tempo, mais claramente comprometida com o verdadeiro serviço público que justifica sua existência. Diante do que Andrew está enfrentando, William será muito mais implacável do que seu pai, e tenho certeza de que, por trás das portas fechadas do palácio, palavras duras foram ditas. Essa visão não encontra espaço para a rede construída por Camila. Não porque a visão seja cruel, mas porque a rede foi construída para servir às prioridades de uma era diferente. Uma era organizada em torno da proteção do relacionamento entre Charles e Camila, da reabilitação de uma imagem, da gestão das consequências institucionais de escolhas que prejudicam a reputação da monarquia perante o público, de maneiras que ainda são abordadas hoje. William está construindo algo que supera essa era, deliberadamente, com a paciência de quem entende que a mudança permanente se constrói gradualmente, e não por meio de atos dramáticos isolados. O suposto cancelamento do convite antes do evento de Anne é um desses passos. A remoção de Annabelle Elliot foi outro. A situação em Balmoral foi outra. As designações de joias são outra. Os redirecionamentos de mecenato são outra. Cada um desses eventos é explicável individualmente, mas, em conjunto, formam um quadro que fontes descrevem como o reposicionamento mais sistemático do poder institucional pelo qual a monarquia britânica passou em décadas. E Charles, segundo as fontes, entende exatamente o que esse quadro representa.
Seu comentário particular a um assessor sênior durante esse período, mencionado anteriormente nesta reportagem, não foi raivoso nem combativo. Foi um gesto de resignação. O comentário de um homem que reconhece que a era que construiu está dando lugar a algo diferente, algo a que sua saúde, sua idade e sua própria relação complexa com a história que a impulsiona o impedem de resistir de forma significativa. A maneira como as pessoas a observavam se comportar nos dias após a morte da rainha e, de fato, o próprio rei acaba de lhe conceder um novo cargo como coronel sênior da divisão da Casa Real. Fontes sugerem que Camila alcançou o mesmo nível de reconhecimento, não com resignação, mas com algo mais difícil. A angústia particular de uma mulher que lutou por 30 anos para chegar a uma posição que agora vê sendo transformada em mera formalidade, mesmo que tecnicamente ainda a detenha. A coroa passará para William quando passar. A cerimônia formal acontecerá com toda a pompa e o peso constitucional que a monarquia britânica confere às suas transições mais significativas. Mas o reino, segundo fontes, já lhe pertence. O povo lhe pertence. Os espaços são dele. A direção institucional é dele. E as ocasiões em que sua autoridade se manifesta de forma mais visível, incluindo a ocasião em que ele supostamente expurgou o círculo íntimo de Camila, já comunicam a todos dentro daquele palácio o que todos dentro daquele palácio já sabem. O próximo reinado não está a caminho. Ele já está aqui, correndo silenciosamente, correndo deliberadamente, correndo nos espaços entre a versão oficial dos acontecimentos e a realidade que as fontes descrevem com uma consistência que torna impossível ignorá-la. William não está esperando pela coroa. Ele já tem tudo o que importa. William não fez um discurso sobre o futuro da monarquia. Ele não precisava. Dizem que ele afastou o círculo íntimo de Camila do evento de Ana e deixou que o silêncio falasse por si. Todos naquele palácio entenderam a mensagem perfeitamente. O reino já está mudando. O círculo íntimo que Camila construiu ao longo de 20 anos está supostamente desaparecendo. E o homem por trás disso não está esperando a permissão de ninguém. Será que William estava certo? Ou foi longe demais? Conte para nós nos comentários abaixo. E se você quer saber qual será o próximo passo de Williams, o vídeo está bem aqui.